Emocionante encontro. Faxineira humilde revela seu incrível talento em alemão para bilionário. Maria acordava todos os dias antes do sol nascer, a luz da cidade ainda adormecida enquanto ela se preparava para mais um dia de luta. Com 35 anos, 2 crianças e o coração cheio de amor, sua rotina era um misto de sacrifício e esperança. Cada passo que dava na pequena casa que compartilhava com Lucas, de 10 anos, e Ana, de 7, era um lembrete do que estava lutando para proporcionar, uma vida melhor. Ao sair de casa, ela se lembrava das palavras da avó: o conhecimento é a chave que abre portas. Enquanto encarava o trânsito caótico de São Paulo, a ideia de um futuro melhor para seus filhos pulsava em seu peito. A cada dia, Maria limpava o saguão de um prédio comercial chique, onde o contraste entre seu uniforme simples e os ternos caros das pessoas que passavam era gritante. Mas aquela manhã seria diferente. Enquanto polixava o chão brilhante, a melodia do alemão cortou o ar. Um homem alto, com um sotaque impecável, falava ao telefone com segurança. O coração de Maria acelerou, sua alma vibrava com uma conexão que parecia mágica. Era um bilionário alemão chamado Klaus e, sem querer, ele despertou a paixão que ela mantinha escondida. Quando Klaus terminou a ligação, seus olhos se cruzaram com os de Maria. Ele, intrigado, perguntou se falava alemão. Com um misto de timidez e certeza, ela respondeu e, para espanto dele, começou a discutir detalhes de negócios na língua que tanto amava. A conversa fluiu com naturalidade e então ele, com um sorriso cativante, a convidou para um café. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentada diante de Klaus, Maria se viu em um misto de emoção e hesitação. Ele falava sobre sua empresa e uma expansão no Brasil, e seus olhos brilhavam ao falar sobre as vantagens de ter alguém como ela ao seu lado, alguém que compreendesse a cultura local. Mas as dúvidas a consumiam. E se ele me ver como uma faxineira? E se eu for apenas um peão em um jogo de dinheiro? Entretanto, ao compartilhar suas histórias de vida, seus sonhos e a luta por seus filhos, Klaus parecia genuinamente entender sua jornada. Quando a conversa se intensificou, Maria percebeu que ele também tinha uma história de superação para contar. Ali, naquela pequena cafeteria, uma conexão surgiu como um fio invisível de esperança. Posso ser mais do que isso, pensou ela, mas o receio ainda a assombrava. Se conseguir, será que ainda serei eu? E o que isso significará para meus filhos? Ao se despedir de Klaus, um peso imenso recaía sobre seus ombros. Olhando para suas crianças dormindo em casa, Maria sabia que estava em uma encruzilhada. O amor que a impulsionava poderia muito bem guiá-la a um futuro brilhante ou aprisioná-la em suas dúvidas. O que será que o amanhã lhe reservaria? Ela se deitou, o coração disparado, com uma pergunta ecoando em sua mente. E se essa for a chance que eu esperei por toda a minha vida? A história de Maria estava apenas começando. Como ela se tornaria uma tradutora reconhecida e como essa jornada afetaria sua família? Maria acordou na manhã seguinte com a luz do sol entrando pela janela, iluminando o quarto simples. Ela olhou para os rostos serenos de Lucas e Ana, ainda perdidos no mundo dos sonhos. O coração dela pulou e uma onda de amor e responsabilidade a abraçou. O que será que o dia de hoje trará? Pensou. Ao sair de casa, a lembrança de Klaus e o café que compartilharam ainda dançavam em sua mente. As palavras dele sobre oportunidades pareciam ecoar, como um chamado. Decidida a aproveitar a chance que tinha surgido, Maria não conseguia parar de pensar em como poderia usar seu talento e conhecimento do alemão. Mas ainda havia um medo sombrio. O
O que aconteceria se não desse certo? Quando chegou ao prédio para seu turno, o movimento habitual do saguão a recebeu com a grandiosidade que sempre a fazia sentir-se pequena. No entanto, naquele dia, havia um brilho em seu olhar, uma mudança em sua postura. Ela não era apenas a faxineira, era uma mulher com um sonho e uma esperança. Enquanto limpava, Maria percebeu um grupo de executivos conversando animadamente sobre a expansão da empresa. O nome de Klaus apareceu e seu coração disparou. E se eu o visse novamente? E se essa fosse a oportunidade de mostrar o que posso fazer? O desejo de não ser apenas uma espectadora, mas uma parte integrante daquele universo, a motivava a imaginar um futuro diferente. O tempo passou lentamente, alimentando sua ansiedade. Finalmente, ao final do dia, quando estava prestes a ir embora, Klaus apareceu no saguão. Assim que seus olhares se cruzaram, o mundo ao redor dela desapareceu. Ele caminhou até Maria com uma expressão que mesclava conforto e determinação. "Oi, Maria", disse ele, seu sotaque carregado de calor. "Estive pensando em você e em sua proposta. O que acha de trabalharmos juntos? Preciso de alguém que compreenda a cultura brasileira para me ajudar a localizá-los em meus investimentos." Ela ficou sem palavras. Um misto de emoção e surpresa a envolveu, mas o medo que tinha se aninhado tão tenazmente começou a ressurgir. "Não sou uma profissional", ela disse, hesitando. "Sou apenas uma faxineira." Klaus interveio. "Não subestime seu valor. Você é mais do que isso. Sua paixão e conhecimento são exatamente o que eu preciso. Além disso, seu entendimento da língua pode abrir portas que eu não consigo acessar." Aquilo era um convite, uma verdadeira luz no fim do túnel. Mas as dúvidas a atormentavam. E se eu falhar? E se isso afastar meus filhos de mim? As perguntas borbulhavam em sua mente enquanto ele aguardava sua resposta. Inspirando fundo, Maria sentiu o peso das expectativas da avó e de seus filhos sobre seus ombros. Ela sabia que essa poderia ser a chance de mudar tudo. Um passo em direção ao desconhecido, mas necessário. "Eu quero tentar, Klaus. Quero muito, mas não sei como vou equilibrar tudo isso", disse ela com a voz um pouco trêmula. "Podemos encontrar uma forma. Confie em mim", respondeu Klaus com aquele sorriso que fazia o mundo parecer um lugar mais fácil de encarar. Maria sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. "Está decidido. Eu vou dar o meu melhor", declarou com um brilho novo nos olhos. No caminho de volta para casa, seu pensamento fervilhava com todas as possibilidades. A pressão e a excitação misturavam-se em um coquetel inebriante. Quando entrou em casa, uma emoção renovada tomou conta de sua alma. Ela abraçou as crianças, sentindo que estava prestes a mudar o destino deles, uma vez que se apegava à palavra que coubera tão firme entre eles. Mas à medida que a noite caía, uma pergunta inquietante voltou à sua mente. Serei capaz de lidar com o que está por vir? E o que acontece se eu falhar? A ansiedade a envolveu, mas também a determinação de um novo começo. A história dela mal começara, e cada passo adiante a levava a um futuro repleto de possibilidades. E com o coração a mil, Maria se perguntava: o que mais está por vir nesta nova jornada? Maria acordou no dia seguinte com a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas. A ansiedade ainda pulsava em seu peito, mas havia uma nova chama de esperança que a acompanhava. Ao olhar para os rostos tranquilizantes de Lucas e Ana, lembrou-se do desafio que havia se comprometido a enfrentar, a proposta de Klaus. Enquanto preparava o café da manhã, seus pensamentos dançavam entre o desejo de fazer algo grandioso e o medo de falhar. O aroma do pão quente, misturado com o cheiro do café fresco, preenchia a pequena cozinha. Aqueles momentos simples eram preenchidos por um amor incondicional, e isso a motivou a querer dar o melhor de si. Ela queria ser um exemplo de coragem e resiliência para seus filhos. Depois de um breve café da manhã, Maria se despediu das crianças com um abraço apertado. "Hoje é um dia importante. Guardem meus sonhos com vocês", disse, os olhos brilhando com emoção. Ao sair,
O peso das responsabilidades notícias afundava em sua mente, mas a determinação estava ali, pulsando. Ao chegar ao trabalho, a atmosfera do prédio a envolveu, mas nada parecia tão imponente quanto o encontro que a aguardava mais tarde. Durante o dia, conversou com os colegas de trabalho, o coração ansioso pela expectativa de ver Klaus novamente. Ele havia se tornado uma figura inspiradora em sua vida, alguém que acreditava em seu potencial mesmo quando ela mesma duvidava. Então, finalmente, a hora chegou. Klaus entrou no saguão com um ar confiante. Ele se aproximou de Maria e seus olhos iluminaram-se ao vê-la. Havia um senso de propósito no ar. "Oi, Maria, pronta para o nosso primeiro dia de trabalho juntas?" A voz dele era firme e encorajadora. Ela assentiu, um misto de nervosismo e entusiasmo passando por ela. "Sim, estou animada, mas confesso que um pouco apreensiva também." Klaus sorriu. "Isso é normal. O importante é que você está disposta a dar o seu melhor. Vamos começar pelo básico, entender o que você já sabe e como podemos construir em cima disso. Sua habilidade com a língua é o que nos levará ao longe." Maria se viu envolvida em um mundo desconhecido, embora fascinante. As horas passaram rapidamente, enquanto discutiam projetos, estratégias e o papel que ela poderia desempenhar. Cada ideia e cada riso compartilhado tornavam-se peças de um quebra-cabeça que se montava em sua mente. Para cada passo que davam, mais Maria se sentia viva. Quando o dia chegou ao fim, Klaus fez uma pausa. "Maria, você se saiu melhor do que eu esperava. Sua capacidade de compreender e articular pensamentos é impressionante. Mal posso esperar para ver onde isso pode nos levar." Aquelas palavras penetraram fundo em seu coração. O medo que estava presente antes do encontro começou a se dissipar, dando espaço para a confiança. Mas no fundo, uma nova dúvida se formou. E se isso tudo não for suficiente? E se as coisas mudarem e eu não estiver preparada? Ao voltar para casa, Maria refletiu sobre tudo o que vivera. O caminho à frente parecia se abrir como um horizonte infinito, mas ela sabia que ainda precisaria lutar para se manter firme. Ao entrar em casa, encontrou Lucas e Ana brincando com um sorriso no rosto. O calor daquela família sempre seria seu abrigo, mas agora havia uma nova missão a ser cumprida. Um dia marcado por pequenas conquistas, mas também por incertezas que dançavam em sua mente. Enquanto se deitava para dormir, uma pergunta persistente a assombrava. "Estou realmente pronta para deixar essa nova etapa me transformar?" E sem perceber, o sono começou a levá-la, com um misto de esperança e medo, enquanto o futuro ainda se desenhava como uma página em branco pronta para ser preenchida. Maria nunca poderia imaginar o que a vida reservava, mas uma coisa era certa: a jornada apenas começara, e cada passo seria uma história a ser contada. Maria acordou naquela manhã com o coração acelerado. O dia prometia novidades, e não era qualquer dia. Era o momento em que ela precisaria apresentar seu projeto a Klaus. A lembrança daquela reunião anterior ainda estava fresca na sua mente, e a sensação de ter sido elogiada pela primeira vez em muito tempo a deixava animada, mas as incertezas ainda a rodeavam, como nuvens escuras prestes a romper. Após um café da manhã ligeiro, em que Lucas e Ana tentaram convencê-la a jogar mais um pouco com eles, Maria pôde notar a importância que esses pequenos momentos tinham em sua vida. "Prometo que depois do trabalho vamos brincar. Mãe está contando com vocês para isso", disse, dando um beijo em cada um antes de partir. O caminho para o trabalho parecia mais longo naquela manhã. As inseguranças pipocavam em sua cabeça. E se tudo isso for em vão? E se Klaus não gostar do que preparei? A mente de Maria estava em um turbilhão, mas algo dentro dela a impelia a seguir em frente. Quando entrou no prédio, viu Klaus sozinho no saguão, concentrado nos papéis que tinha em mãos. Ela respirou fundo, tentando reunir todas as forças que tinha. Era agora ou nunca. Ao se aproximar, ele levantou os olhos e sorriu, como se percebesse o peso que ela carregava. "Oi, Maria, está pronta para mostrar ao mundo o que você tem preparado?" A confiança dele era contagiante. A energia entre os dois era palpável, e por um momento ela se sentiu em casa. A reunião começou. As palavras de Maria flutuavam entre os slides e as explicações. Ela estava no seu elemento, e aos poucos as dúvidas começaram a se dissipar. Klaus fazia perguntas desafiadoras, mas também oferecia elogios sinceros, o que iluminava ainda mais o dia dela.
Cada aceno de aprovação dele era como um abraço quente, e Maria sentia que poderia voar. No entanto, um momento de tensão lhe atravessou a alma, quando Klaus fez uma pergunta difícil. Maria, o que você faria se encontrasse um obstáculo que não consegue superar? O brilho nos olhos de Klaus era genuíno, como se ele quisesse saber mais sobre a essência dela, além do trabalho. A pergunta a pegou de surpresa. Um frio na barriga a fez hesitar. Lembrou-se das dificuldades que enfrentou na vida e como sempre encontrou uma saída, ainda que difícil. Eu tentaria olhar de uma nova perspectiva e buscar ajuda quando fosse necessário, respondeu, a voz firme, mas o coração em uma luta interna. A expressão de Klaus mudou. Havia algo mais ali, um reconhecimento de uma força que transparecia em suas palavras. Quando a reunião terminou, ele a incentivou. Você realmente tocou em algo importante. Esses obstáculos que surgem são só a vida pedindo para que mostremos a nossa verdadeira força. Ao voltar para casa, Maria se perguntava se havia mais ali do que um simples trabalho. O que começou como uma oportunidade profissional parecia agora um chamado para descobrir algo ainda mais profundo dentro de si mesma. A noite chegou enquanto Maria cozinhava para as crianças, e embora o cotidiano continuasse, havia um sabor novo no ar, como se as possibilidades agora fossem infinitas. No entanto, Maria não percebeu que seu telefone piscava, um alerta que traria à tona segredos guardados e que poderia mudar tudo o que ela pensava saber. Quando finalmente notou, seu coração quase parou. Uma mensagem de Klaus que dizia: "Precisamos conversar sobre algo importante." Essa frase a despertou bruscamente. O que mais estava por vir naquela história já repleta de reviravoltas? A luz fraca da cozinha parecia dançar com os pensamentos que invadiam a mente de Maria. Aquela mensagem de Klaus ecoava mais forte a cada batida do seu coração. Precisamos conversar sobre algo importante. O que poderia ser tão significativo? As possibilidades demoraram a se organizar, e a incerteza a fazia sentir uma combinação de ansiedade e esperança. Talvez ele tenha gostado muito do meu projeto, pensou, mas logo em seguida outra dúvida surgiu. E se for algo que eu não consigo lidar? Servindo o jantar, suas mãos tremiam ligeiramente e ela esqueceu do cheiro gostoso que emanava da panela. "Está tudo bem, mãe?" interrompeu Ana, com a voz doce de criança, puxando-a para uma realidade mais simples. Os olhos da menina estavam atentos, e Maria voltou-se, sorrindo, tentando dissipar suas preocupações. "Claro, meu amor, só pensando em algumas coisas do trabalho." Durante o jantar, Lucas contou sobre sua nova invenção de papelão e como ele planejava um foguete que poderia ir à lua. Maria adorava esses momentos. A alegria das crianças era como um bálsamo que curava suas inseguranças. Conversaram, riram, e por breves instantes, Maria esqueceu a mensagem de Klaus. No entanto, quando a colher de sopa tocou o fundo do prato, o riso se dissipou e a lembrança voltou. Depois que as crianças foram para a cama, ela ficou em silêncio à mesa da cozinha, a tela do celular brilhando à sua frente. Finalmente decidiu que não poderia adiar mais. Apertou o botão e sua mensagem para Klaus surgiu. "Claro, quando você quer conversar?" A resposta veio rápida. "Que tal amanhã no café da manhã?" Maria começou a se perguntar se isso significaria que ele levaria seu projeto adiante ou se suas palavras impactantes teriam criado algo novo entre eles, algo que ela ainda não entendia. A noite passou lentamente e Maria se viu acordando várias vezes. As horas se arrastavam. O sol finalmente surgiu e com ele uma mistura de emoções. A expectativa pela conversa a enchia de um nervosismo desconhecido. Enquanto se arrumava, preparando-se para enfrentar mais um dia, suas mãos apertavam as lapelas da blusa, como se isso a ancorasse ao presente. Chegando ao café, encontrou Klaus já na mesa, recostado na cadeia com um olhar que parecia penetrar sua alma. "Bom dia, Maria. Espero que você esteja bem", disse ele, e a sinceridade em sua voz fez o coração dela acelerar. "Estou sim, e você?" Não sabia se era a pergunta padrão, mas sua determinação estava nas palavras, como um véu de proteção. Klaus sorriu e gesticulou para que ela se sentasse.
Eu queria falar com você sobre o que aconteceu na reunião, começou ele, e a forma como seu olhar se concentrava intensamente na dela fez seu estômago revirar. Você se saiu muito bem, Maria, e se você estiver disposta, gostaria de te ajudar a levar suas ideias ainda mais longe. Tenho um projeto em mente que preciso de alguém com sua garra e criatividade, continuou, e cada palavra era como um convite para um novo universo. Maria ficou sem reação, enredada entre a alegria e a incredulidade. Mas o que isso significa exatamente? Perguntou, sua voz quase num sussurro. Não sabia se estava pronta para tal responsabilidade, nem se conseguiria lidar com as expectativas que viriam. Eu vi em você uma chama que precisa ser cuidada. Acredito que você pode fazer a diferença em algo maior. Mas precisamos discutir detalhes, e me refiro a isso pessoalmente, respondeu ele, desafiando-a a imaginar o que estava prestes a se desenrolar. O coração de Maria disparou de ansiedade e excitação. O que ela pensava ser apenas um passo profissional poderia se transformar em uma oportunidade de vida? Quase não conseguiu contenção. O passado e todos os obstáculos que enfrentou piscavam na sua mente. Eu quero, balbuciou, mas antes que pudesse terminar a frase, o telefone de Klaus tocou. Ele franziu a testa ao olhar a tela e um arrepio percorreu a espinha de Maria. Aquela expressão no rosto dele a fazia questionar se algo mais sério estava prestes a acontecer. Desculpe, preciso atender isso, disse ele enquanto levantava da mesa com um ar sério. Maria ficou ali em meio ao lável da realidade. O café da manhã agora parecia apenas um ponto de partida. O futuro se desdobrava à sua frente, repleto de possibilidades, mas também envolto em mistério. E a pergunta permanecia no ar. O que essa conversa poderia realmente significar para ela? Um misto de expectativa e inquietude se instalou na mente de Maria enquanto assistia Klaus se afastar. O aroma do café fresco, antes acolhedor, agora parecia sufocante. A cadeira ao seu lado parecia maior, mais vazia, como se a conversa que estava prestes a acontecer tivesse se esvaído no ar, deixando apenas um eco. Ela olhou para a xícara à sua frente, observando o vapor dançando suavemente. O que Klaus diria? E o que ele estava prestes a descobrir? A ideia de que seu talento, uma chama escondida, poderia ser revelado como uma luz em um mundo tão vasto, a deixava nervosa. Mas mais do que isso, havia uma sombra de medo, a certeza de que era hora de se expor, de se permitir. O toque de Klaus voltou e ele se sentou novamente, a expressão dele mais séria e concentrada. Desculpe pela interrupção, começou, mas antes que pudesse se aprofundar, Maria decidiu tomar as rédeas da situação. Klaus, antes de você dizer qualquer coisa, eu preciso ser honesta. Essa oportunidade me parece incrível, mas também muito assustadora. Eu tenho medo de não estar à altura. Ele inclinou a cabeça, seu olhar se suavizando. Maria, todos nós temos medos. O que eu vejo em você é uma força que pode transformar esse medo em algo poderoso. Não será fácil, mas a vida nunca é. Você tem que confiar em si mesma. As palavras dele eram como um antídoto, e aos poucos a confiança começava a despontar dentro dela. Mas as inseguranças ainda se entrechocavam em seu peito. E se eu falhar? E se isso colocar em risco tudo o que construí até agora? Klaus respirou fundo, como se ponderasse sobre cada sílaba. Você não está sozinha. Eu estarei ao seu lado. Temos uma chance incrível aqui, mas vamos precisar trabalhar. Confie na sua intuição e em suas criações. Você tem algo único. Vamos descobrir juntos o que podemos fazer com isso. Maria sentiu um peso se levantando. Ele estava certo. Ao longo da vida, ela construíra resistência e garra, habilidades que a levaram até aqui. Não poderia deixar que o medo a paralisasse novamente. Então você quer que eu apresente esse projeto em uma reunião maior? Com pessoas que podem apoiá-lo? Perguntou, a voz tremendo de novo, mas agora era por emoção. Exato! E é aí que entra o meu plano, disse Klaus. Seu olhar agora brilhasse com entusiasmo. Mas precisamos de um bom material. Podemos trabalhar nisso hoje mesmo, se você quiser.
Maria deixou um sorriso escapar. A ideia de moldar suas ideias, de saber que teria alguém ao seu lado para guiá-la, trouxe um alívio que ela não esperava. A paixão pelo trabalho pulsava em suas veias, e naquele momento ela decidiu que estava pronta para crescer.
Nada que não possa esperar. Klaus hesitou, seus olhos examinando o rosto de Maria como se medisse sua sinceridade. Se não quiser falar, tudo bem, mas se a mensagem a deixou assim, talvez seja uma boa ideia investigar. Ela assentiu, mas a incerteza ainda persistia. O passado dela não era um capítulo fácil de ser lido, e essa nova oportunidade com Klaus parecia promissora em meio à tempestade de suspeitas. Impulsionada por uma mistura de curiosidade e medo, decidiu que abriria a mensagem em um momento mais seguro. Então, onde você acha que deveríamos começar? Disse Klaus, tentando mudar o clima e ajudar Maria a se concentrar. Acho que podemos trabalhar no conceito inicial do projeto, sugeriu ela, a mente agora focada nas possibilidades. Os dois se dedicaram ao planejamento, palavras ferventes e risadas lentas misturando-se como tinta nas páginas em branco que os esperavam. Klaus trazia à tona ideias que Maria nunca havia considerado, instigando uma centelha de criatividade que ela pensava ter perdido. Mas a cada risada, a cada olhar de animação que trocavam, a mensagem em seu celular pairava como uma sombra indesejada. Era difícil ignorá-la. A sensação de que algo importante se escondia atrás daquele número desconhecido a incomodava. A realidade parecia brincar de esconde-esconde, mantendo verdades embaixo das tábuas. Depois de algumas horas de trabalho, o café tinha esvaziado e as luzes da cafeteria pareciam ter escurecido ligeiramente, mergulhando o ambiente numa penumbra aconchegante. Klaus se espreguiçou e olhou para Maria com um sorriso satisfeito. Acho que fizemos um bom progresso. A apresentação vai ser incrível. Ao ouvir aquilo, Maria sorriu de volta, mas o sorriso logo se desfez quando o celular apitou novamente. Olhando de relance para a tela, verificou que era a mesma pessoa a tentar se conectar. Droga! Exclamou, sem pensar. Maria? Klaus a observou com um ar curioso. É tudo bem, só mais uma mensagem. A tensão voltou, como uma névoa densa. Você devia checar. Não é bom deixar isso passar. A determinação na voz de Klaus era clara. Ele estava implorando para Maria se livrar daquela incerteza. Ela hesitou, então, com um impulso repentino, decidiu que era a hora de encarar o que estava escondido. O mundo ao redor parecia em silêncio quando Maria clicou na mensagem. Não ignore Maria. A verdade sobre Klaus pode mudar tudo. A adrenalina a invadiu. O que significava aquilo? O que mais estava escondido? Agora, além do medo de falhar, tinha a dúvida sobre Klaus pairando como uma nuvem escura. Estaria ela realmente pronta para saber a verdade? As mãos de Maria tremeram levemente quando o coração pulsava em seu peito. As palavras na tela pareciam ecoar como sinos de alerta, trazendo à tona um turbilhão de perguntas. O que a desconhecida queria dizer e como isso se relacionava com Klaus? A realidade a cercava, pesada e sufocante. Klaus, percebendo a mudança abrupta na expressão dela, inclinou-se um pouco mais perto. Maria, você não precisa fazer isso sozinha. Se a mensagem é importante, eu posso ajudar. A preocupação em seus olhos era palpável. Era um convite, mas também uma abertura para que ela se despisse de suas inseguranças. Maria respirou fundo. Um maremoto de emoções a derrubava. Precisava de respostas, mas também temia as consequências dessas respostas. Ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia continuar sua vida baseada em suposições. O que era a verdade senão a liberdade de se livrar de correntes invisíveis? Ela olhou para Klaus e, por um breve momento, pensou em compartilhar tudo. É sobre você. A voz falhou, a coragem escapando pelos dedos como areia. Mas antes que pudesse terminar, o celular apitou novamente, rasgando o silêncio ao seu redor. Mais uma vez, Klaus ergueu uma sobrancelha, a ansiedade crescendo entre eles. Você realmente deveria abrir. Tudo bem, Maria afirmou, decidida. Com uma mão hesitante, tocou na tela e leu o que estava escrito. Seus olhos se alargaram e a cor pareceu fugir do seu rosto. Um nó apertou em seu estômago. Maria, o que diz? O tom de Klaus tornou-se mais urgente, a atmosfera carregada de tensão. É uma foto de você. Sua voz mal passava de um sussurro, mas as palavras provocaram um impacto profundo. Uma foto? De mim?
Os olhos de Klaus se estreitaram, um misto de curiosidade e preocupação. Do que se trata? Ela estava paralisada, a imagem queimando em sua mente. Um momento esquecido, perdido em meio a uma realidade que pareciam compartilhar, mas que de repente soava como um enigma. Eu não sei. É você em um lugar que eu não reconheço. E tem um texto dizendo que há coisas sobre seu passado que você nunca me contou. Klaus a encarou, a respiração pesada. Como assim? O que exatamente a mensagem diz? Tudo girou em volta dela. O passado de Klaus era um território desconhecido, e mesmo que ela quisesse protegê-lo, a necessidade de saber a verdade pulsava como um tambor em seu peito. Maria se lembrou das conversas dos dias anteriores, das risadas, da conexão intensa que parecia florescer a cada encontro. Mas agora, essa conexão estava prestes a ser testada. No final, a pessoa diz que vai a verdade e que eu não posso deixar isso passar. Ela respondeu, a voz tremendo. Klaus, o que está acontecendo? Os olhos dele se perderam por um instante, como se buscasse respostas em um lugar distante. Maria, Klaus estava perdido em suas emoções. O muro que, de alguma forma, havia levantado estava começando a ruir. Mas antes que ele pudesse responder, o telefone de Maria apitou mais uma vez. A mensagem, agora iluminando a tela, era clara, como se tivesse sido enviada com um propósito. Não espere muito mais. A verdade não fica oculta por muito tempo. O receio tomou dela, seguida de uma vontade quase desesperada de mergulhar nessa sombra, de descobrir se Klaus era quem realmente parecia ser. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que, uma vez atravessada, mudaria tudo entre eles. Maria olhou para Klaus, seu coração batendo descompassado. Você vai me contar a verdade, não vai? A tensão se fixou no ar e Klaus hesitou, os olhos cheios de segredos. O que ele estava prestes a revelar poderia transformá-los ou desmantelar tudo. O silêncio entre eles se tornava opressivo, uma tempestade prestes a eclodir. E antes que ele pudesse abrir a boca, uma nova mensagem entrou. Maria olhou para a tela e um frio percorreu sua espinha. Prepare-se, a verdade virá à tona em breve. Você não pode fugir. Como ela se prepararia para a confissão retumbante que se aproximava? O que aconteceria quando as paredes desmoronassem e tudo fosse exposto? Desesperada por respostas, Maria se viu encurralada em um labirinto de incertezas. A verdade estava lentamente se aproximando e ela sabia que, de algum jeito, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Maria olhou fixamente para Klaus, seu interior em chamas com a expectativa. Você não pode me deixar assim, Klaus. Eu preciso saber o que está acontecendo. Por que essa pessoa enviou essa mensagem? O que você tem a esconder? A face dele ficou pálida, como se houvesse levado um golpe direto no estômago. Maria, eu não sei como dizer isso. O tremor em sua voz era visível e ela viu as mãos dele se contraírem. Então comece do começo. O desespero a fez ser mais firme do que pretendia. Eu não posso viver em dúvida, não depois de tudo o que construímos. O que eles tinham parecia tão real, tão bonito, mas agora a sombra do passado ameaçava perturbar essa construção. Klaus respirou fundo, parecendo procurar as palavras entre os fragmentos de sua memória. Eu não sou quem você pensa que sou. Meu passado, ele é complicado e cheio de coisas que eu preferia deixar para trás. Maria sentia seu coração disparar. As palavras dele ecoaram na sua mente como um mantra perturbador. O que poderia ser tão sombrio? Complicado como? O que você fez? Ele se afastou dela, como se precisasse de espaço, e isso a cortou como uma faca. Fui forçado a tomar decisões que ninguém deveria fazer, mas estou tentando ser uma pessoa melhor agora. Com um olhar fixo, Maria observou Klaus como se estivesse tentando decifrar um enigma de 1000 peças. Decisões sobre o que, Klaus? Sobre quem você é? Isso influenciou tudo o que me disse? Não estou aqui para esconder nada de você, mas algumas partes da minha vida são perigosas. É por isso que não posso simplesmente abrir tudo, disse ele com a voz trêmula.
Aquelas palavras o deixaram mais distante, como se um precipício se formasse entre eles. Perigoso? O que isso quer dizer? Klaus fechou os olhos por um momento, o sofrimento contido em seu olhar a fez tremer. Eu não sou apenas Klaus, esse cara comum que você conheceu. Eu estava envolvido com pessoas, outras pessoas que não têm escrúpulos, e algumas delas ainda estão à solta. Você está me dizendo que tem inimigos? Maria sentiu uma onda de pânico. Isso significa que minha vida está em risco? O que eu fiz para merecer isso? Ele chegou mais perto, segurando suas mãos com firmeza. Não, não é assim que deve ser. Eu prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para proteger você, mas você precisa entender que essa verdade é mais pesada do que você imagina. Maria puxou suas mãos dele de volta, um sentimento misto entre raiva e preocupação pulsando em sua mente. Se você não me contar a verdade agora, talvez eu não consiga confiar mais em você. Não posso viver em cima de segredos. Ele piscou, quase como se as palavras dela tivessem acertado um ponto vulnerável. Eu só queria te proteger, Maria, do que somos capazes, do que eu sou capaz. O eco da confissão pairava no ar, uma sombra cercando suas almas. A cada segundo que passava, a pressão parecia se intensificar. Ela não sabia se deveria se afastar ou se abraçar a confusão e o amor que sentia por ele. Eu não sei se vou conseguir viver assim, Maria finalmente disse em um tom quase de desespero. Como posso ficar ao seu lado se tudo isso for um jogo, se você não for honesto comigo? O silêncio se instalou, pesado e denso, enquanto Klaus a fitava com uma profundidade de dor que a tocou. O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido, restando apenas a batalha interna dentro de cada um. Maria, a verdade vai doer para nós dois, mas talvez eu deva te contar tudo antes que a situação saia do controle, ele murmurou, longamente. Seus olhos brilhavam com uma determinação estranha. Maria sentiu um frio nas espinhas, um misto de esperança e entusiasmo. Você vai me contar agora? Klaus respirou lentamente, quase como se estivesse dizendo adeus a uma parte de si mesmo. Sim, e quando eu fizer, você vai descobrir que o amor não é tão simples quanto pensamos. E nesse momento, com o passado à porta, uma nova mensagem chegou. Ela iluminou a tela freneticamente. Estamos observando você, Klaus. A hora da verdade se aproxima. Maria sentiu o coração disparar enquanto as palavras na tela brilhavam diante dela. Estamos observando você, Klaus. A hora da verdade se aproxima. O mundo dela parou por um instante, e todas as peças do quebra-cabeça pareciam desmoronar. Olhando diretamente nos olhos de Klaus, a dúvida a envolveu como uma névoa espessa. Klaus, o que isso significa? A voz dela estava carregada de tensão, e ele respirou fundo, parecendo lutar contra as palavras que estavam prestes a sair. Significa que eu não posso esconder nada mais de você, ele respondeu, o olhar fixo no chão. Eu estava envolvido em algo que não era só negócios. Havia riscos, pessoas que não hesitariam em fazer mal, e até a verdade que está por trás da sua promoção e do nosso encontro, tudo foi uma armadilha planejada. Um frio percorreu a espinha de Maria. Uma armadilha? Como assim? Klaus levantou os olhos, e a dor em seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Eu não sou um bilionário comum. Antes de vir para o Brasil, eu estava envolvido em um cartel. Não me orgulho disso e estou mudando, mas pessoas do meu passado ainda estão me procurando. Não quero que você se torne uma vítima também. Maria sentiu um turbilhão de emoções. A conexão que havia construído com Klaus agora parecia estar ameaçada. Por que não me contou isso antes? Eu merecia saber. Porque eu queria te proteger. Quando conheci você, percebi que havia algo especial. Eu só queria esquecer Maria. Ele levantou as mãos desesperado. Mas agora você precisa saber. A verdade é que essa empresa que eu estou montando aqui, a minha expansão, matriculou você no meu novo objetivo. Você é a única que pode me ajudar a mudar as coisas. Eu me sinto sufocada, Maria sussurrou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Era para ser uma nova chance, não um jogo. E desculpe se não consegui me explicar antes, Klaus disse, seus olhos cheios de emoção. Quero que você faça parte da minha mudança. Eu preciso de você ao meu lado.
Juntos podemos desmantelar tudo o que sou, deixar essa vida para trás. A batalha interna entre o amor e o medo a consumia. Maria olhou para seu celular mais uma vez e a mensagem ainda estava ali, uma sombra prestes a se materializar. E se isso não acabar bem, Klaus? E se as pessoas do seu passado vierem atrás de mim? Ele deu um passo à frente, segurando as mãos dela novamente. O que houver, enfrentaremos juntos. Eu prometo que agora sou diferente. Você é a razão pela qual estou lutando, Maria. Fazemos isso juntos, não importa o que aconteça. Um silêncio carregado de tensão permeou o ar, e, lentamente, Maria começou a sentir a confiança crescendo dentro dela. Mas a dúvida permanecia em sua mente. E se você não conseguir se libertar disso, o que será de nós? Ele apertou suas mãos e, pela primeira vez, um sorriso verdadeiro se formou em seus lábios. Isso só depende de nós. Vamos usar o seu talento, seu conhecimento, nosso amor, e construiremos algo novo. A vida é feita de escolhas, e a primeira foi a gente se encontrar. Maria sentiu uma onda de determinação preencher seu coração. O medo ainda a assombrava, mas os laços que haviam criado se tornaram mais fortes. Tudo bem, se é assim que você se sente, eu quero tentar. Não quero agir movida pelo medo, mas pela esperança. Klaus olhou nos seus olhos e a intensidade daquela troca a fez sentir que o destino de ambos estava entrelaçado de uma forma que não poderia escapar. Vamos fazer isso então, ele disse, o coração pulsando de expectativa. Vou manter você segura. Agora precisamos agir rápido. Minha conexão me avisou que estão chegando. Maria assentiu, seu olhar firme. Ela sabia que enfrentariam desafios, mas a ideia de uma nova vida, uma vida sem medo e cheia de amor, era irresistível. Por isso precisamos trabalhar juntos. A primeira coisa é organizar toda a documentação da empresa e falar com nossos parceiros. Vamos acabar com essa sombra de uma vez por todas. Ela disse, sentindo a adrenalina crescer dentro dela. Klaus, por favor, me mantenha informada. Não quero mais segredos. Jamais, ele prometeu, com um toque de esperança. Estamos juntos nessa. Eles se levantaram. O peso da conversa ainda presente, mas a determinação em seus corações mais forte do que qualquer promessa quebrada. Saíram da cafeteria com os olhos no futuro e a união pela qual lutariam. O horizonte estava diante deles e Maria sabia que, independentemente do que viria em seu caminho, haviam escolhido não apenas se amar, mas também lutar juntos. E em meio àquela nova jornada, a primeira mensagem se tornara um símbolo de força e coragem. Havia luz no futuro e, mais importante, havia confiança, amor e a esperança de construir um novo amanhã. Agora era a hora de agir. A vida de Maria e Klaus estava prestes a mudar e a coragem que sentiam juntos seria seu guia. E aí, você também se sentiu inspirado por essa luta e transformação? Então, não espere nem um segundo. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e contar suas reações e teorias sobre o final nos comentários. Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta última conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada épica de transformação.